Show de bola, vamos lá. Então é o seguinte, eu convidei vocês para a gente ter esse encontro, né? E é interessante porque é o primeiro encontro do ano. O primeiro encontro que a gente está tendo aqui de 2026 vai ser sobre esse assunto, porque eu venho observado do ano passado para cá alguns comentários que vêm acontecido nos nossos grupos e também pela conversa que eu tenho tido com alguns de vocês, que é com relação a um certo, digamos assim, contexto, né? De trabalho, de salário e tal, etc. Opa, Eduardo, tudo bom? Seja bem-vindo, viu? E achatamento, né? Vamos ser francos, né? Tá só entre nós aqui, nós já temos um conhecimento entre nós. Tem um achatamento salarial, teve até uma iniciativa aí ligada ao CREA, né? Com relação à questão de contratação de profissionais com aqueles nomes genéricos, igual remédio de farmácia, né? Mas mesmo assim, vamos ser sinceros, né? Não é exatamente esse tipo de amarração que vai fazer uma grande mudança de mercado, de realidade no mercado, né? Não é porque saiu uma normativa, uma resolução, sei lá o quê, que não se pode contratar engenheiros com nomes genéricos, que vai ter muita mudança, não, na prática. O que é que vai mudar para você? O que vai mudar para você é você conseguir se organizar e se posicionar diferente. Aí sim isso vai mudar para você, né? Porque é uma questão da média e de um elemento da média, do conjunto da média, né? Então, por exemplo, a média dos homens, ou a média, melhor, a média das pessoas em tal cidade é de tantos quilos. Não, isso não necessariamente quer dizer que é o meu peso nem o seu, né? Nós estamos compondo aquela média, mas não necessariamente nós estamos na média, né? Normalmente não se está na média, né? Tem uma distribuição. Então, por exemplo, os salários estão ficando cada vez mais achatados ou está acontecendo determinadas situações. Na média é isso aí. Mas isso não quer dizer necessariamente que tem que ser a minha realidade ou a sua realidade. Então, a ideia é essa. Assim como também, por exemplo, se você tem um negócio seu, né? Você é um prestador de serviço, você tem um CNPJ, você presta serviço com segurança do trabalho, planejamento, orçamento de obra, fiscalização de obra, etc. Na média, está numa certa situação, mas não necessariamente quer dizer que precisa ser a minha ou a sua, né? Ou você tem sua própria construtora, né? Você é, Você faz reformas, constrói casas, Minha Casa Minha Vida. Você constrói casas de padrão médio ou maior. Você trabalha prestando serviço para supermercado, né? Você constrói ou faz serviços com mão de obra para supermercado, para rede de hotéis, para fábricas e tal, etc. Na média, a situação está assim. Isso não quer dizer que é a sua nem a minha. Precisa ser estar nessa situação, né? O que é bom, porque o que acontece é que, apesar de o conjunto eventualmente estar indo mal, você pode estar indo bem. Assim como o contrário, né? Tem que tomar cuidado, porque o conjunto, né? O bolo, a média pode estar indo bem e você pode estar indo mal. Então a gente tem que realmente cuidar do nosso crescimento na engenharia. E aí, eu achei muito bacana, achei feliz que esse ano 2026, os nossos encontros, nossas aulas ao vivo, tenham começado por esse tema. Só que por que que eu não fiz umas semanas antes? Porque é o seguinte, só contextualizando rápido aqui para vocês também. Quando eu pensei em fazer isso, porque eu vi, estava vendo os feedbacks do pessoal com relação a salários e outras questões. Aí disse, não, vamos fazer então, vamos conversar sobre isso, porque a gente tinha acabado de fechar uma mentoria com 10 participantes. Eu fiz uma mentoria de carreira, que eu aceitei só 10 pessoas, porque era a primeira turma, eu queria.
rodar essa primeira turma para entender como ajustar antes de abrir para mais gente. Só que depois a gente fez uma rápida enquete, e aí eu não tinha me tocado para isso também, mas na enquete mostrou que nós temos vários membros dos nossos grupos que têm seu próprio negócio, seja como prestador de serviço, seja como dono, né, de uma pequena construtora, etc e tal. E aí eu disse, não, peraí, então vamos fazer um negócio mais estruturado, melhor, que funcione para todo mundo. E organizei o seguinte, o que foi que eu desenvolvi? Eu desenvolvi um bate-papo aqui para a gente conversar, olhando as duas óticas, tá certo? Do profissional que quer seguir uma carreira como um gerente de obra, como diretor, como coordenador de obras, ou um gerente ou diretor técnico na empresa, como um profissional que quer crescer no seu negócio de prestação de serviço, e como dono de uma pequena construtora, para a gente sair desse nível de pequena construtora e conseguir subir para melhorar e minimizar riscos também. Aí por isso a gente acabou demorando um pouco mais. E eu montei uma ferramenta de raio-x. É sério, é um raio-x mesmo. Fazer um raio-x para você reservado. Você vai poder analisar isso e você vai tirar suas próprias conclusões, tá bom? Então vamos aqui, ó. O que é que é que nós temos hoje com relação a essa questão do nosso crescimento na engenharia? Nós temos um contexto. E na nossa aula aqui, nós não vamos abordar a questão técnica, né? Outras a gente conversou sobre curva S, sobre medições de avanço, né? Sobre planejamento, sobre controle e tal. Essa não é isso. Nesse nosso encontro aqui, nós vamos conversar sobre um contexto que eu diria que muitos estão vivendo. Não sei se é seu caso. Depois até você comenta se quiser aí no chat. Mas o contexto de profissionais está muito hoje assim, trabalha muito, adoidado, mas não cresce, né? Trabalha muito, mas não cresce, né? Até botei duas vezes aí. E não sabe qual é o próximo passo. E aí, o que é que eu vou fazer? Porque assim, se eu trabalhar muito, mas pelo menos ganhar muito, tá tudo bem, né? Mas vamos ser sinceros, eu acho que você está trabalhando muito, mas eu não acho que você está. Não, não creio que você esteja satisfeito com quanto você está ganhando, não. E não é só dinheiro, são outras questões. Se você é dono do seu negócio e é dono da sua construtora, muitos de nós que eu tenho acompanhado e pelo que eu tenho visto, a empresa depende de você. Ou a empresa é você, né? Digamos assim, eu não tenho uma empresa, eu tenho uma eu presa, né? Ou, melhor dizendo, eu preso, né? Eu estou preso no meu CNPJ, certo? E tem o pessoal que tem a sua pequena construtora. Eu tenho a minha equipe, eu tenho um mestre, tenho aqui um encarregado e tal. Tem um pessoal que eu conheço que é mobiliza. E fica feito doido, correndo para pegar material, entregar na obra, falar com o cliente, preparar relatório, fazer fatura, fechar a conciliação do banco. E eu vou parar por aí. Mas você que vive isso sabe que ainda tem muito mais coisa. Ou seja, você está pegando obra ou serviços, fatura, mas cadê o dinheiro sobrando? Fatura, cadê o dinheiro sobrando, né? E mais. Crescer traz muito risco. Se eu sou um profissional, prestador de serviço, sei lá, na área de segurança, na área de engenharia diagnóstica, planejamento, orçamento, eu estou agora com muitos trabalhos, não posso ir atrás de pegar mais. Aí daqui a pouco os trabalhos começam a terminar, agora eu tenho que correr para pegar mais. E isso às vezes de um mês para o outro, de 2 meses para o outro, 3 meses para o outro. Mas por que que tu não pega logo vários trabalhos? Não, porque como é que eu vou atender? Né? E aí, o pessoal que tem a sua própria construtora é parecido, né? Eu tô com duas, três, quatro obras aqui que eu tô tocando. Aí eu corro de manhã para uma ou outra, e de tarde para uma ou outra, de noite eu fico no escritório mesmo em casa, no notebook, resolvendo coisa administrativa, pagamento, programando pagamento, elaborando, fazendo nota fiscal, uma edição para mandar. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, às vezes de madrugada. E por que que tu não cresce mais para poder ganhar mais dinheiro? Não, mas se eu crescer mais, como é que eu vou poder dar conta na hora que estiver crescendo? Botar o pessoal e controlar se os operários estão chegando lá mesmo ou não. Eu, de repente, não tenho tanto encarregado de confiança. E aí vira um parafuso. Tanto para o profissional, como para o cara que tem CNPJ. E aí o comentário que eu tenho para você é o seguinte. Se você se identificou com algum desses pontos que eu falei, o que nós vamos conversar hoje é para você. Se você não se identificou, diz, não, cara, eu estou aqui, que sou coordenador numa construtora grande, tenho um salário bom.
a minha diretoria reconhece o meu trabalho, a minha equipe reconhece a minha liderança, para mim está muito bem resolvido. Bicho, o que nós vamos conversar não é para ti. Ou se você disser assim, não, eu tenho a minha empresa, a minha consultora. A consultora está muito bem estruturada, estou tocando 3, 4, 5 obras de porte, obras boas, eu tenho uma margem muito boa nas minhas obras, as minhas equipes estão bem, estão rodando bem, não depende diretamente de mim, o pessoal lá, o engenheiro que eu tenho lá na ponta, o encarregado que eu tenho lá na ponta, ele resolve bem as questões, interage bem com o cliente, eles mandam as solicitações de material e compra e contratação de pessoal sempre no prazo adequado. Eu tenho um setorzinho aqui de RH que resolve isso. De repente, alguém da minha família, minha esposa, ou eu tenho um financeiro que acompanha todos os pagamentos. De repente, alguém da minha família, meu filho, minha filha, minha esposa. A minha empresa roda redonda, nós estamos bem. Eu consigo até tirar 15 dias de férias, viagem, quando eu volto, a empresa está rodando legal. Bicho, nosso conteúdo não é para ti. Nosso conteúdo é para o cara que está na obra engolindo sapo, correndo atrás de resolver problema, que tem projeto às vezes desatualizado, que o operário falta e ele tem que ver como compensar, que o equipamento quebra e ele é que tem que correr atrás, que o diretor está todo tempo perturbando o cliente, perturbando no bom sentido, não é ficar cobrando resultado, que o cliente passa lá e fica mudando as coisas, e ele está fazendo tudo isso, trabalhando até mais tarde, às vezes fim de semana. Se tiver alguém aí hoje nos vendo da obra, ó, acompanhando do celular ou dentro da sala da obra, comenta aí, ou dentro da empresa. Ah, eu estou na construtora porque apareceu um negócio urgente aqui para a gente resolver. E aí eu estou com um olho no peixe e outro no gato, resolvendo aqui e ouvindo o prof. Alex falar. Comenta aí, porque é a correria. Se é assim, aí sim, esse conteúdo é para ti. Mas vamos lá. O problema não é falta de esforço seu. Só que a gente precisa entender o seguinte, ó, se você é gerente de obra, gerente ou engenheiro de setor técnico, se você presta serviços, eu estou enquadrando você nessa caixinha que eu estou chamando de profissional. Você é um profissional técnico. Só que você precisa entender que trabalhar muito não é igual a reconhecimento. Você pode estar trabalhando feito doido, mas não necessariamente você está sendo reconhecido. E esse reconhecimento virando ou dinheiro ou virando consideração, escuta da parte dos seus superiores ou escuta da parte dos seus liderados. A sua capacidade técnica, eu sei que já é muito boa, principalmente com quem a gente se encontra ao longo do ano em vários bate-papos. Que vocês têm acesso aos conteúdos, tem lá Alex Flix e tal, tem as aulas ao vivo que vocês participaram, recebem material e tudo mais. Tira dúvidas, troca ideias nos grupos. Só que essa evolução técnica não é obrigatoriamente uma evolução na carreira. A minha carreira como gestor de obra, que eu quero um dia ser coordenador de obras, que eu quero um dia ser diretor de engenharia, não é necessariamente resolvida pelo conhecimento técnico que eu tenho. Veja, conhecimento técnico, ele é necessário, mas não é suficiente. Dá para entender essa diferença? Ela é como se fosse assim, a fundação é necessária, mas não é suficiente para casa. Eu tenho que ter mais coisas para colocar em cima da fundação. É a mesma lógica. A sua competência técnica, ela é necessária, e eu sei que você tem, mas ela não é suficiente. Para o lado do pessoal que tem a sua empresa, precisa entender o seguinte: seja empresa de prestação de serviço, seja uma construtora, faturar não é lucrar, galera. Pelo amor de Deus, vamos tomar muito cuidado. Quantas empresas eu já vi que, inclusive empresa grande, que confunde, ou não é que se confunda, é que se encanta. Se ilude, pronto, essa é a palavra certa. Se ilude com o número do faturamento. Cara, faturamento não é lucro. Vamos supor, eu tenho obras aqui que eu construo casas que eu vendo por 1 milhão,
que tem um custo médio de 500 mil, 480, 520 de construção e tal, etc. Então vamos pegar esse exemplo. Ah, eu estou construindo casa de 1 milhão. Aí eu faço duas, três casas de 1 milhão num semestre. Beleza. Estou faturando aí talvez uma média de quase 5 milhões por ano. Beleza. Aí apareceu uma oportunidade para eu fazer um prédio ou um conjuntinho de blocos, de repente no programa Minha Casa Minha Vida, ou de segunda moradia, um padrão também alto, que eu já estou acostumado. E é um negócio que nós vamos vender por 15 milhões. É algo em torno de 7,5 a 7,800, 7,8 milhões de custo. Beleza, é o melhor negócio que a nossa empresa já fez. Provavelmente vai quebrar. A chance desse cara quebrar agora é altíssima. Por quê? Porque ele estava, bem ou mal, conseguindo rodar uma operação que girava uma média de 1 milhão por obra. Aí, de repente, ele vai passar para uma média de, sei lá, 15 milhões. Uma média não, vai passar para uma obra de 15 milhões de valor, 10 milhões. Uma obra de 7 milhões de custo. Ele tinha 500 mil de custo e agora está indo para 7 milhões, 5 milhões de custo. Provavelmente vai quebrar. Por quê? Porque ele não tem estrutura para mastigar isso aí. Talvez ele esteja se matando para segurar uma estrutura de obra de 500 mil. Ele vai pegar uma obra de 5 milhões? A probabilidade dele quebrar é tão alta que é quase certeza. Tanto que, às vezes, em reunião, né, ou em aula com alunos, a gente conversando sobre a questão financeira e tal, eu vou explicando certas coisas, aí eu faço esse comentário e vou ilustrando por que que ele vai quebrar. Tende a quebrar, né? Aí sempre tem alguém que diz assim: professor, eu conheço uma pessoa que aconteceu isso. Professor, conheço uma pessoa que aconteceu isso. Mas é para acontecer mesmo, né? O caminho, a consequência é para ser essa. Por quê? Porque crescer é diferente de ter controle. Crescer é necessário, né? Para quem tem a sua própria empresa? Sim. Mas não é suficiente. Se eu crescer sem controle, eu me arrebento. E aí, qual é o problema para todos os dois casos? Tanto o caso do profissional que quer crescer na carreira, como o caso do dono da empresa que quer crescer a sua empresa. É a falta de estratégia correta. Não é a falta de vontade. Vontade eu sei que vocês têm. Tem muito, inclusive. O que falta é o direcionamento correto. É isso que precisa e é isso que eu vou procurar passar para vocês e de uma forma prática para você se enxergar hoje da melhor maneira possível. Sem a estratégia correta, você bota mais esforço e vai ter mais problema, mais desgaste, pouco crescimento, seja profissional, seja empresarial, e vai começar a se frustrar. Eu nem coloquei aqui. Vai começar a entrar em perturbação, depressão, vai começar a se perturbar dentro de casa, vai fazer um inferno na vida da família. Então, tenha cuidado, porque as coisas não são separadas, não. A sua evolução e a evolução das suas expectativas na engenharia refletem em outras áreas da sua vida. E nós não podemos deixar que as outras áreas da sua vida sejam afetadas porque a gente não sabia exatamente o que fazer. Em geral, as pessoas estão tentando resolver a coisa pelo lado errado. O profissional acho que precisa de mais técnica. Então é assim, ó. Ah, eu estou aqui numa obra e agora, sei lá, nessa obra é para atender um grupo de shopping center. E aí esse grupo shopping center tem uma gerenciadora que supervisiona a obra. E eles estão me cobrando curva S ponderada. Aí agora eu vou estudar e vou entender, eu vou lá na Alexflix, vou falar com o professor Alex, eu vou entrar no grupo e perguntar quem é que tem já alguma experiência, já trabalhou com isso, já tem alguma planilha, né? De vez em quando no grupo é assim, quem tem planilha disso? Quem tem planilha daquilo? Eu estou precisando resolver um assunto pontual. Aí eu acho que essas soluções pontuais é que vai resolver o problema no meu crescimento de carreira. Não é. Vai resolver aquela demanda pontual. E o empresário? Acha que precisa fechar mais, fazer mais negócio, fechar mais contrato. E que isso vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Isso tende a aumentar o problema. Veja.
Eu preciso de mais, eu, enquanto profissional, preciso de mais conhecimento técnico? Sim, isso é necessário. Mas lembra, não é suficiente. Eu, como empresário, eu preciso de mais contratos? Sim, isso é necessário, mas não é suficiente. Não é uma questão da técnica ou de faturamento, praticamente, né? Né? Técnica ou fechamento de contrato. É uma questão de estratégia para saber me dirigir, porque você não está travado por falta de esforço. O que é que está te travando? Está te travando a falta de um método para aplicar a estratégia correta. Que é isso que eu vou conversar com vocês hoje. A estratégia é você se enxergar, se ver, se analisar, se autoanalisar. Você mesmo é que vai ver a sua realidade, os outros não vão ver, não. Quem vai ver é você. E um método para trabalhar com isso. E aí, tem alguns níveis que você vai se ver e que o próprio raio-x vai apresentar um pouquinho para você, em função da sua autoavaliação. Você pode, se tem foco na sua carreira, né, se é um profissional, você pode estar travado na carreira. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou só reagindo ao que me mandam e descobrindo soluções passo a passo, demanda a demanda. Você pode ser um técnico invisível. Você já tem um nível de informação, um nível de capacitação já excelente. Você resolve um bocado de coisa. Você faz além do que pedem. Você até se antecipa, consegue se antecipar aos problemas e às situações, mas ninguém te enxerga, né? Não é que ninguém te enxerga, que ninguém te vê. Ninguém te enxerga porque na hora de uma promoção você não é cogitado. Na hora de uma vaga numa empresa de um amigo teu, de um conhecido teu, ele não lembra de ti para isso. Na hora que o teu diretor, teu coordenador, o dono da empresa, está decidindo como fazer alguma coisa que tem a ver com as obras, ele não pergunta para ti? Na hora que o pessoal está querendo resolver algo da obra que você lidera, eles se viram sozinhos? Não lembro de falar contigo? Ser um excelente profissional que ninguém enxerga, ou que poucas pessoas enxergam, ou que as pessoas que precisariam lhe enxergar não enxergam. Então, de repente, você está no nível do técnico invisível. Ou você é um profissional que está com a carreira em condição de aceleração. Você até já tem os contatos certos. Você tem. Oh, rapaz, olha aí. Mas vou dizer uma coisa, viu? A gente estava com aquela bronca lá na obra e nós colocamos lá o Eduardo para resolver, o Eduardo desenrolou. Rapaz, a gente estava com aquele problema com o cliente, o Alex foi lá, aí o Alex Sanches interagiu legal com o Entrou cliente mais um. e resolveu. Ah, a gente estava com aquele problema com o fornecedor, o Joelton foi lá e o Joelton desenrolou e conseguiu botar o cara nos eixos. O João Batista estava acompanhando a execução daquele serviço do terceirizado e o cara estava começando a dar para trás. Aí o João sentou com ele, sentou com a equipe dele, organizou, pensou num plano e tal, e dispararam. Os caras voltaram a tocar o barco. Excelente. Você já é percebido. Agora, precisa acelerar essa percepção na direção de crescer a tua carreira. Conseguir uma promoção, conseguir uma vaga numa empresa num valor maior, conseguir ir para uma empresa maior, que te dê mais projeção e por aí vai. E se você é dono da sua empresa, você pode estar em alguns níveis. O primeiro nível é alto risco, altíssimo risco. Para resumir, qual é a empresa que está no altíssimo risco? Qualquer empresa que seja praticamente você sozinho, né? Lembra no comecinho eu falei, tem alguns de nós não tem uma empresa, tem uma eu presa, que na verdade acaba ficando eu preso, né? Ou se for a mulher dona da empresa, aí fica eu presa mesmo, né? Ela está presa lá dentro. Por quê? Porque tudo depende de você, é você que faz tudo, você que vai atrás de cliente, negocia, fecha, faz contrato, emite nota fiscal, vai executar o serviço, é, se reúne com o pessoal do cliente, visita a obra, vai lá fazer os levantamentos, tem as ferramentas, os equipamentos são seu, pessoa física que vai lá para fazer algumas medições e tal, etc. Então,
você tem um altíssimo risco. Por quê? Porque tudo depende de ti, mas o risco é altíssimo. Ah, não, Alex, eu tenho uma pequena construtora. Eu tenho aí, ó, eu tenho um, dois encarregados. Eu tenho um cara aí de instalações que é muito bom, que eu sempre que chamo, ele me atende, eu só vejo a programação dele, mas o cara é legal. E aí eu tenho uns operários aqui, pego, sim. E tu fatura quanto no ano? Ah, um ano eu faturo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Pô, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você faturar, você tem uma construtora, uma pequena incorporadora, sei lá, uma empresa de engenharia, e você faturar menos de 5 milhões, você está correndo um risco seríssimo, um alto risco. Porque é o seguinte, você é uma piaba no oceano que tem tubarão, certo? E aí, você ser um peixe pequeno num, numa lagoa, num lago, onde tem peixes muito grandes, é um risco muito grande. É alto. Risco moderado. Não, eu já tenho um- uma estrutura e um faturamento um pouquinho maior. Eu tenho alguém que resolve para mim a parte de suprimento, de compras, pelo menos, as cotações, e aí as principais eu fecho. Eu tenho alguém que resolve a questão da logística das obras, não sou eu que tenho que ficar pegando o carro e indo para um lado e para o outro e tal, etc., levando gente, levando material. Faturo já 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões. Eu tenho uma sedezinha já mais ou menos bem estruturada, com um administrativozinho para me apoiar. Beleza, então você está num risco moderado. Você não é um peixe tão pequeno, mas continua no oceano, no lago, com peixes muito grandes, e você está sujeito, mais sujeito a um aumento de custo, falta de pessoal, dificuldade de contratação de terceirizados do que uma empresa maior. Aí você tem a empresa estruturada, né? Eu gostaria muito que você já tivesse nesse ponto, porque é uma empresa que já tem realmente os setores que rodam, não se conversam às vezes muito bem, né? Eu esse ano mesmo já fiz diagnóstico em empresa que fatura 50 milhões, 80 milhões por ano, e essas empresas nós estamos trabalhando com elas para melhorar o fluxo de trabalho entre engenharia, orçamento e planejamento, a execução da obra, suprimento e financeiro. Por quê? Porque é uma empresa estruturada, tem todos os setores. Todo mundo sabe o que é que tem que fazer. A questão agora não é essa, a questão agora é fazer isso rodar legal. E aí, no último nível, seria uma empresa escalável. Ela, que também é umas que eu estou atendendo agora, tem duas empresas que nós estamos ajustando esse ano, começamos a fazer o ajuste esse ano para ela sair de estruturada e escalável. E falta pouco. Então, nós temos um plano de ação definido de algumas coisas que eles vão organizar. Bicho, e quando isso estiver pronto, aí é praticamente o dono da empresa e o setor comercial indo captar cliente. Indo captar cliente porque atrás está preparado para crescer. Entendeu? Qual a grande questão? A maioria de nós não sabe em que estágio está. Você que é um profissional que está em uma empresa, a maioria de nós, talvez você não tenha certeza. Você é um profissional que a carreira pode entrar em aceleração? Você é um técnico invisível? Você é travado? Se você tem o seu negócio está de alto risco, é escalável, né? Pelas informações que eu dei agora, você já deve estar se posicionando, né? Mas só isso não resolve. Você precisa entender o que é que está te engargalando para poder se soltar. É aí onde daqui a pouco o nosso raio-x vai entrar. Porque se você não sabe onde está e o que é que está te segurando, você não vai saber como crescer de forma segura. Para passar para os níveis melhores, né? Que vão te dar uma renda melhor, né? Se você é um profissional, ou que vão te dar um lucro maior, se você é um empresário. E aí tem uma sequência de enganos e situações que trava todo mundo. E que é padrão, né? Ao longo do tempo eu fui percebendo que essas situações, elas acontecem nos profissionais, elas acontecem nas empresas, né? Elas acontecem empresa, ó, eu citei exemplo aqui de empresa de 80 milhões. Cara, não ache que porque você é pequeno, está começando agora,
É porque a sua empresa não é tão grande que todas as outras grandes resolveram tudo. Não, não resolveram tudo, não, né? A verdade é, um profissional que tem conhecimento técnico, mas ainda não sabe direito como usar, tem uns problemas diferentes do profissional que já sabe como usar e se antecipar e resolver problemas, mas que não sabe dar visibilidade para ele mesmo. São, digamos assim, gargalos diferentes. Também uma empresa que fatura até 5 milhões tem os gargalos, que a empresa que fatura de 50 a 100 tem outros gargalos, certo? Mas todo mundo tem. E você precisa continuamente ficar avaliando os seus gargalos e usando estratégia, né? E tendo uma estratégia, usando um método para vencer esses gargalos. Quais são os enganos que são gerais? Todo mundo tem. Primeiro, engano de direção. Muitos de nós nem decidimos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Olha, você, como é que você se vê daqui a 5 anos? Né? Não vou nem muito longe, não, 5 anos. Você, de repente, está como engenheiro de obra. Você se vê como coordenador, cuidando de várias obras? É. Coordenador de uma empresa local ou de uma empresa nacional? É. Você se vê como diretor de engenharia? É. Eu digo, meu amigo, pelo amor de Deus. Afinal de contas, tu quer focar em quê, né? Aí vai lá o empresário. Tá, tudo bem. Tu trabalha com o quê? Não, ó, professor, você entende, né? Porque assim, a gente é meio pequeno e o que pintar a gente faz. Eu digo, o que pintar tu faz? Tu não tem assim uma, digamos, uma direção que tu sabe que aquele tipo de obra é mais rentável, que aquele tipo de obra te dá menos custo, que aquele tipo de obra gira mais rápido, que aquele tipo de obra é mais prático para a tua empresa ou tu mesmo conduzir. Não, já está difícil, né? Aí realmente fica difícil. Outro ponto, você precisa ter um diagnóstico, mas se você não sabe a direção, fica difícil, né? Você não sabe nem para onde vai, nem onde está. Mercado, você não entende o que é que o mercado valoriza. O que é que as construtoras, incorporadoras, empresas de engenharia valorizam para te contratar como profissional? O que é que os clientes, as indústrias, os hotéis, supermercado, sei lá, donos de empresas, os ricos, o que é que a Caixa Econômica, o que é que o pessoal que entra no Minha Casa Minha Vida, faixa um, faixa 2, etc., valoriza para tu focar na tua empresa? Não sei. Tá bom, vamos lá. Eu estou procurando agora contratar uma pessoa, um engenheiro ou engenheira, para tocar uma obra para mim de um edifício de 4 bloquinhos pequenos, de 4 pavimentos. Por que que eu vou te contratar e não contrato outro? Aí tu vai dizer para mim, não é porque eu sou proativo. O outro também disse. Não é porque eu sei trabalhar em equipe. O outro também disse. Não é porque eu tenho experiência assim, assim, assado. Opa, o outro talvez não tenha. Não, é porque eu sei aplicar e tal, quando surge situação, eu me antecipo. Ah, o outro não falou isso. Não, é porque eu só cobro tanto. Ah, então, aí, né, entramos na disputa de quem cobra menos. Quem cobra menos, eu boto. E isso é paralelo, muito parecido com a empresa, né? Tá bom, eu vou fazer aqui essa ampliação no meu shopping center. Por que que eu vou te contratar e não contrato outro? Não, porque o meu preço é mais barato. Então, não podemos reclamar que o preço está acochado, né? A nosso diferencial é cobrar menos. Aí precisa de ação. Só que você não se move com estratégia. O que vai aparecendo, você vai fazendo. Igual aquele rapaz que me disse, não, professor, você entende, né? Que a gente é pequeno aqui e tal, o que pintar nós fazemos. É isso mesmo. Então pronto, o que pintar, o que sobrar, o que der certo, é assim que funciona. Consequentemente, você não pode acelerar, é até perigoso, né? Porque se você tentar acelerar, você pode, se for empresa, você pode ter prejuízo, pode até quebrar, né? Por que que tantas empresas quebram nos primeiros anos?
porque não está organizada para crescer, está pegando negócios, mas não está conseguindo acompanhar a organização. Aí das duas, uma. Ou se segura e quebra por falta de negócio, ou acelera e arranja mais negócio e quebra porque não consegue atender. Aí quebra, né? E o profissional? O profissional não cresce. Fica pingando, 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 pingando. Pessoal, tem gente que, assim, eu vou fazer um comentário aqui entre nós. Eu tenho conhecidos que são mais ou menos da minha faixa de idade, né? A gente se conheceu já desde faculdade e tal, etc. Desde o tempo de escola técnica, né? Que praticamente não existe mais, é Instituto Federal de Educação. Ou seja, eu sou novo, né? Vocês sabem, mas é mais ou menos da minha idade. E o cara, na época, era gerente de obra, melhorou, virou coordenador, deu para trás. E hoje está gerenciando obra de novo, né? É a mesma coisa da empresa que tentou crescer, pegou grande negócio, se arrebentou, não quebrou, mas voltou para os pequenos negócios. Ontem mesmo eu estava falando com um empresário, de onde ele é? De Goiânia. Eu estava falando com um empresário de Goiânia, que ele comentou isso. Não, há uns anos atrás, inclusive, a gente já estava com, tava com obras, estava com bem mais obras, ele trabalha com casas de alto padrão, bem mais obras, mas aí depois a gente voltou e hoje nós estamos aqui com três, quatro, segurando por aí. Aí eu disse, muito bem, graças a Deus, não quebrou. Mas você não pode ficar aí. Porque aí eu dei eu fiz aquele exemplo. Você é um peixe pequeno no mar, num lago, com muito peixe grande. E aí qualquer soluço te afeta muito. Qualquer queda de venda, qualquer aumento de custo, te afeta proporcionalmente muito. Por quê? Porque o teu universo é pequeno. E o universo do outro que fatura, que tem mais obras, é maior. Então ele tem mais chance de acomodação do que você, né? E aí ele já viveu um momento que tentou acelerar, deu com a cara na porta e voltou. Então isso é uma sequência de enganos que todo mundo vive. Então deixa eu te mostrar a sua realidade usando o raio-x da sua carreira ou da sua empresa, tá bom? Vamos entender como é que funciona. Com esse raio-x, vai te ajudar a entender onde você está, o que é que está te travando e qual é o próximo passo que você pode tomar para começar a corrigir isso. Importante, ó. Isso não é teoria, é prática. É um diagnóstico real, então vão ter perguntas para você e responda essas perguntas, né? Seja sincero, é só você que está vendo. É reservado, né? Ou seja, só você que está vendo. E o resultado vai sair na hora. E depois, inclusive, se você quiser fazer uma outra rodada, também pode, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Assim, ó. Como é que funciona? Primeiro, você vai se identificar, vai dizer seu nome e tal, e vai ter lá se você é gerente de obra, né, prestador de serviço, trabalha no escritório, se é dono de empresa e tal. Em função disso, aí ele vai regular as perguntas e começar a interagir com você. Como é que você pode fazer esse raio-x? Pode ser no celular, mas também pode ser nesse próprio computador que você tá bom? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui o link desse raio-x, que era para ter copiado, eu esqueci, mas eu vou copiar agora, e vou botar aí no chat para você, para que. Deixa eu só procurar isso bendito aqui. Ah, tá aqui. Acho que é esse aqui. Para você, se preferir fazer no computador, fazer no computador. Vamos pegar aqui, raio-x, carreira ou empresa. Eu vou colocar aqui no chat para você, tá bom? Coloquei o link aí para ti, tá bom? Então, se você quiser fazer no celular, você pode fazer usando esse QR Code que está na tela. Se você preferir no notebook ou no computador que você está, eu coloquei o link que está aí, tá bom? Aí eu vou também projetar aqui um exemplo para nós, para eu te ajudar e guiar um pouquinho esse processo, tá certo? Vocês viram aí o link, né? Talvez você já está mais ou menos no computador. Eu vou projetar aqui para vocês
a tela e eu vou fazer uma simulação, tá bom? Só para você poder acompanhar. Tá subindo aí para ti. Subiu? Apareceu, né? Beleza. Ó. Então, o que é que ele vai dizer aqui para você? Ó? Raio-X, carreira ou empresa. É um raio-X rápido para profissionais ou dono de construtora, incorporadora ou empresa de engenharia. Ao responder, você concorda que os dados vêm para mim, só eu que vou ter acesso, e não são a todos os seus dados diretamente, vai ser as respostas que você comentou, para eu entender um pouquinho mais do seu perfil. Caso depois você queira conversar comigo, eu já tenho uma ideia, né, da situação. Então vamos colocar aqui, ó, qualificação inicial. Vou botar assim, ó, Alex Amarante. Ops, Alex Amarante. Aqui está um dos meus WhatsApp, Fortaleza. Eu vou dizer aqui que eu sou, pronto, um prestador de serviço com uma pequena empresa. Mas aqui nas categorias você tem engenheiro, gerente de obra, engenheiro de planejamento, de orçamento, ou engenheiro de empresa e também prestador de serviço CNPJ. Ah, eu vou botar isso aqui, que eu acho que é o caso de muitos de vocês. Prestador de serviço com uma pequena empresa, não deve ser na maioria não, ou dono de empresa construtora, incorporadora ou de engenharia. Eu vou pegar esse aqui, que eu acho que deve ser o caso da maioria. Aí eu vou clicar aqui, ó, iniciar raio-x. Quando eu clico em iniciar raio-x, ele vai abrir as perguntas. Aí eu vou ter algumas perguntas, dependendo de quem eu disse que sou. Se eu digo que sou dono de empresa, eu tenho as perguntas. Se eu disse que eu sou, foi o que eu disse que eu sou? Engenheiro numa empresa que também atua como prestador de serviço CNPJ, faço uns bicos por fora, uns macacos, aí ele tem outras perguntas. Aí eu vou aumentar aqui o zoom para melhorar a visão de vocês. Pergunta 1, ó, você tem clareza sobre qual é o próximo nível que deseja alcançar na sua carreira? Tenho. Eu quero, por exemplo, virar coordenador. Beleza, então eu tenho uma clareza boa. Você tem um plano estruturado para ir para esse nível? Não, aí eu não tenho, não. Ou eu boto como fraco ou inexistente, né? Se eu não tenho, inexistente. Você domina ferramentas e métodos que influenciam a decisão? Ferramenta de planejamento, controle, sim, eu sou aluno do tio Alex, eu domino bem. E qualquer coisa ainda pergunto lá nos grupos para tirar dúvida. Ou vejo uma aula dele lá na AlexFlix. Você se sente seguro para tomar decisões técnicas mesmo sob pressão? É razoável. Você entende claramente o que a sua empresa ou o mercado realmente valoriza em um profissional como você? Eu acho que sim, então vou botar fraco. Você consegue conectar o seu trabalho com resultados importantes, como prazo, custo, produtividade, lucro da empresa? Rapaz, eu sei que eu faço, né? Como diz o outro, eu faço e aconteço. Mas assim, demonstrar que aquilo que eu fiz impactou no prazo, impactou no custo, é meio complicado. Então eu vou dizer que é fraco. Pronto. O seu trabalho resolve problemas relevantes dentro da empresa? Com certeza, aí eu tenho a menor dúvida. Eu só não sei mostrar como. Você participa ou influencia decisões importantes? Não. Eu não costumo ser chamado, não participo de reunião de diretoria, de coordenação, né? O coordenador fala comigo, ele vai lá e ele resolve. Seu gestor ou a diretoria reconhece o valor do seu trabalho? Rapaz, como diria o Renato Aragão, mais ou menos. É mediano. Tem hora que ele diz, muito bom, rapaz, seu trabalho foi muito bem e tal, não sei o quê, mas promoção mesmo que é boa, ou aumento de salário, nada. Você se posiciona como profissional estratégico, nota 5 ou apenas executa o que te pedem, nota um? Não. Eu basicamente faço o que mando fazer. Você está executando ações concretas para acelerar sua carreira? Mais ou menos, porque eu estou aqui nessa aula do tio Alex, então eu vou botar aqui como mediano, né? Porque pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Finalizando aqui. Você está construindo conexões estratégicas, fazendo network que possa impulsionar a carreira. Não é só fazer amizade conhecido novo, não. É sabendo que aquele contato é importante, pode ser importante para melhorar a minha situação de carreira e tal. Rapaz, assim, eu faço contatos, mas não é tão focado assim, não. Então, vamos dizer que seja fraco. Pronto, então eu respondi as perguntas com aquele perfil e vou mandar calcular o resultado. O sitezinho aqui, ele vai processar um pouquinho e vai trazer um resumo, ó, com o que aconteceu comigo, ó, as respostas que eu dei.
Eu tirei uma nota, um score de 31 de no máximo 60, né? 5, alguma coisa. 5,2, mamãe. Eu sou um técnico invisível, olha aí. Eu tenho capacidade, mas ainda não transformei isso em posicionamento e crescimento. Aí eu posso, se quiser mandar esse resultado em WhatsApp para o professor Alex, o meu raio-x foi concluído. Eu posso gerar um PDF para guardar para mim essas respostas esse diagnóstico, esse resultado, ou ver um gráfico de radar. Vamos ver aqui o gráfico de radar. O gráfico de radar é o seguinte, ó. O gráfico, ele está no caso do profissional, já já eu mostro da empresa, tá bom? Profissional, eu tenho alguns eixos que eu preciso resolver na minha carreira. Um é direção, outro são minhas habilidades, outro, o mercado, outro, criar valor para o mercado, outro, visibilidade e outro, planos de ação para acelerar minha carreira. Eu corrigir e acelerar. E aí, você percebe que tem uma zona, uma área delimitada por verde. Essa daqui é o mínimo minimorum. E aqui o azul é o que eu atingi. Então, quanto às minhas habilidades, eu estou acima do mínimo. Quanto à direção, eu estou abaixo do mínimo. Plano de ação também. Visibilidade também, e a pior, é a maior distância. E eu bati no mínimo na criação de valor. Então, eu estou sabendo que eu preciso agora pensar e me organizar. Qual é o meu gargalo? Falta de direção, não está tão boa, o meu direcionamento, a minha visibilidade está péssima, e eu preciso também melhorar e criar planos de ação. Show! E aí, é isso que ele vai dar, ó, leitura rápida no radar. Seu ponto, quem mais precisa de atenção hoje é mercado, essa dimensão está influenciando diretamente e tal. Próximo passo, aprofundar o raio-x, né? A gente pode conversar depois em separado, por isso que tem essa opção de mandar pelo WhatsApp seu resultado, se você quiser. Uns 15 minutos para a gente conversar sobre a sua carreira, a gente conversa. É, realmente o mercado é que está pior do que a visibilidade, ó. Eu nem tinha notado. Ainda bem que tem isso aí. Aí o resumo, ele vai te dar o seguinte, ó. Mercado é a pior dimensão, a sua força um é habilidade, 2 é valor, que não é tão bom, né? É, interpretação. Existe alguma noção de rumo, mas ainda falta um plano mais claro. Habilidades, ó, você já tem base, mas ainda existem lacunas que podem limitar a sua segurança em contextos mais exigentes, que vão eventualmente pagar melhor também. Mercado, ainda existe uma distância entre o que você entrega e o que o mercado valoriza. Na verdade, você enxerga que o mercado valoriza, você não sabe, né? Então ele comenta, dá uma mensagem final. Isso é para você, tá bom? Isso é para você. Vocês entenderam? Comenta aí no chat, por favor. Se você entendeu, já já eu faço um exemplo de empresa também, tá certo? Mas comenta aí, deixa eu ver aqui o que é que vocês comentaram que eu perdi, né? O Alex disse assim: essa aula é para mim, olha aí, legal. Estou na disputa de uma vaga de coordenador. Olha, excelente. Parabéns, viu, Alex? Mas ao mesmo tempo, meu gestor já me falou que tem medo de me perder do operação. Ih, rapaz, isso é um perigo tremendo. Isso é um perigo tremendo. E a outra pessoa é família na direção. Então, meu amigo, eu tenho até um. Eu vou fazer um comentário rápido aqui com você. Observação número um. Qual é o perigo dos excelentes técnicos? É porque a galera não quer lhe tirar de onde tem mais problema. Há 2 meses atrás eu conversei com uma mentorada que entrou nessa mentoria que a gente começou em janeiro. E aí ela estava me dizendo, poxa, ela estava até chateada. Ela disse, "Pô, professor, eu estava numa obra cheia de problema, eu fui para lá para resolver. Aí terminou a obra. Quando a gente estava conversando, tinham me dito que eu ia pegar uma obra nova, uma obra do zero. Aí eu disse, bom, beleza, eu vou tocar a obra do zero, né? Vou usar as orientações que o professor já me deu na parte técnica, do planejamento, para garantir a obra no prazo e tal. E aí vai ser uma obra onde eu vou ter muito menos dor de cabeça. Quando ela terminou a obra que estava e achava que ia para uma do zero, o que foi que o diretor dela fez? Não, peraí, é o seguinte, fulana, é até uma menina.
Fulana, assuma essa obra aqui, que a gente está com os problemas nessa obra para a gente poder resolver. Aí ela foi para outra obra problemática para consertar outra obra problemática. Por quê? Porque na empresa ela é vista como excelente técnica que resolve obras problemáticas. Tu acha que eles vão colocar ela onde? Só em obra problemática. Não vão nunca tirar ela para um nível maior de gestão, muito difícil, ou pegar e dar uma obra do zero. Por quê? Porque é mais fácil deixar alguém esculhambar a obra no começo e depois ela vir para consertar. Aí teve toda essa questão de reposicionamento. Ó, vamos começar. Hoje, para você ter uma ideia, ela foi convidada por uma pessoa de São Paulo para ser sócia dela, da pessoa de São Paulo, aqui, né, aqui no Ceará, e tocar um negócio aqui no Ceará. Isso em 3 meses, quando ela começou a se reposicionar. Por quê? Porque capacidade ela já tinha. Ela só estava dando a mensagem errada para as pessoas erradas. Quando ela começou a dar a mensagem certa para a pessoa certa, no instante aconteceu a mudança. Então, Alex, é importante tu dar uma ponderada sobre isso aí também. Outro detalhe, viu? Se a empresa é familiar, mesmo que você assuma a função de coordenador, dificilmente você vai passar daí e, por exemplo, virar diretor. É muito difícil. A não ser que essa empresa familiar cresça muito, começa a surgir unidades regionais para você virar um diretor de uma unidade regional. Aí pode ser. Mas é importante que você pense nisso, tá bom? O Max aqui comentou essa aula bem para mim, legal. Na minha construtora não tem esse profissional que domine o cronograma e gestão. Precisa ter. E deveria. Eu não sei qual é a tua função, Max. Depois tu comenta aí. Tu é engenheiro de obra, tu é engenheiro de escritório, tu atua em que lá na construtora? Talvez seja você o cara que precisa se mostrar que pode fazer isso e dessa forma começar a crescer na empresa. Tem um mentorado meu que também foi por esse caminho aí. João Batista, acredito que a falta de estruturação, gestão e planejamento são essenciais para qualquer empresa dar certo. É isso mesmo. A falta não, né? Acredito que a estruturação, gestão e planejamento são necessários para a empresa dar certo, independente do tamanho. Exatamente, João. O que muda são os gargalos, tá entendendo? Uma empresa menor tem os gargalos, uma empresa maior tem outros gargalos. Mas para resolver os gargalos tem que ter estruturação, gestão, planejamento. É exatamente o que você falou. O Alex, o meu deu exatamente o que comentei. Ele já terminou? Ixi, como foi ligeiro. Bom executor, porém sem visibilidade. O meu deu 33 pontos. É. Só que, Ícaro, assim, o ponto em si não nos iguala, tá certo? Eu tirei aqui 31, tu tirou 33, mas meu gargalo pode ser um, teu gargalo pode ser outro. Diagnóstico é perfeito, o Fabrício gostou. O Ícaro comentou aqui, sempre fui engenheiro de obra e hoje trabalho com orçamentos. Ó, legal. Mas a empresa que eu trabalho não tem um foco de mercado bem definido. Atira para todo lado. É, isso aí é perigoso, né? Eu já comentei sobre isso. Em relação à execução do meu trabalho em orçamento, não interfere muito. O que me preocupa é a conversão de propostas enviadas em fechamento. Entendi. Novos trabalhos, né? Para você pegar. Aí, Ícaro, é interessante para você também pensar o seguinte, ó, no teu caso, né? Eu acabei fazendo um exemplo parecido com a sua realidade, né? O que eu escolhi. Qual é o teu objetivo, Ícaro? O teu objetivo é estar numa construtora se for o caso, uma estrutura maior, uma referência local, uma referência regional, uma referência nacional, e crescer nas construtoras, ou montar um negócio realmente para prestar serviços de orçamento, gerenciamento de custo e tal. Porque, entenda, dependendo de qual é realmente o meu objetivo, aí é que eu começo a me analisar numa segunda etapa, além do raio-x, e começo a montar a minha estratégia, né? Aí eu tenho um método para fazer a coisa acontecer dentro da estratégia. Ah, o Marcos comentou que é estagiário, namoro do B, e se forma em 2026.1. Olha aí, rapaz, tá bem baixinho. Já perdi a chance de crescer por não dominar o planejamento. Pois é. No teu caso, Max, você precisa aumentar essa competência técnica, mas não aumentar conteúdos de uma forma isolada. O que é que eu quero dizer com isso? É o seguinte, não adianta eu entender muito de orçamento quantitativo, produtividade de composição, controle de medição, planejamento, curva S, caminho crítico, se eu não sei costurar isso dentro da realidade da obra que eu estou. Entendeu? Então você precisa.
avançar nesse contexto, tanto absorvendo mais conhecimento, como absorvendo como a maneira certa de aplicar esse conhecimento na realidade da obra que você está. Tá certo? Eu chamo isso de 360 graus, né? Eu tenho um roteiro que eu chamo assim, obra no prazo 360 graus. Então, eu vou vendo a realidade daquela obra, o que é que eu tenho que resolver em cada etapa de gestão e evolução da obra, de uma forma que eu vejo o todo, não só um pedaço, ou pedaços isolados, que eu vejo o todo integrado. É isso que você precisa. Inclusive, Marx, isso para ti é um grande diferencial, viu? E eu não falo isso de diferencial só com relação aos jovens engenheiros que estão se formando ou que estão no mercado como você, não. Isso é um diferencial, inclusive, para engenheiros já de muito tempo de jornada. Saber aplicar a coisa correta. Agora, deixa eu fazer o seguinte aqui que eu combinei com vocês. Eu vou voltar aqui para as perguntas. Eu vou manter o meu nome, tá bom? Vocês estão vendo aqui ó, a tela, né? Só que eu vou dizer agora que a minha categoria é dono de empresa. E eu vou assim. Quando eu digo que eu sou dono de empresa, eu tenho que dizer qual é o meu faturamento. Se eu faturo, por causa daqueles comentários que eu fiz com vocês. Menos de 5 milhões, de 5 a 20, a partir de 20. Vamos dizer que eu tenho. Eu vou botar menos de 5, tá bom? Porque talvez seja o caso de alguém aqui. Menos de 5 milhões. Aí eu vou iniciar o raio-x. Aí o que acontece? Mudou as perguntas, ó. Automaticamente as perguntas mudam. Então vamos lá. Sua empresa tem clareza sobre quais tipos de obra o contrato deve priorizar? Eu vou pegar uns comentários que vocês nem fizeram. Não, a minha empresa pega qualquer coisa. Então vamos lá e bota aqui que é fraco. As decisões estratégicas são tomadas com base em critérios claros, nota 5, ou de forma reativa, nota 1. Vamos dizer que é fraco só, mas a maioria é no achismo mesmo. Sua empresa possui um processo estruturado para elaborar proposta? Pode ser que tenha. Então vamos dizer que seja bom. Não é, eu vou visitar a obra, faço um levantamento e tal, eu tenho uma planilha padronizada já para levantar os custos, para montar o preço. Eu tenho um modelozinho de contrato, logomarca, né? Tá bom, tá bom. Para elaborar a proposta, tá bom. As propostas refletem corretamente os riscos e a complexidade dos contratos? Bem, aí eu acho que sim, né? Se eu acho que sim, vamos dizer que é fraco, né? Sua empresa conhece claramente sua margem real nas obras? Conhece nada, vamos dizer que é fraco. Existe controle efetivo entre custo planejado e custo real? É muito difícil, mas vamos dizer que tem, tá bom? Que é mais ou menos. Os contratos são analisados estrategicamente antes de começar? Que nada. Pegou, fechou, sai tocando o barco e seja o que Deus quiser. A empresa consegue controlar a mudança de escopo, aditivo? Não, ao menos. Existe planejamento confiável e atualizado nas obras? Atualizado? De jeito nenhum. Confiável? Hum. As obras são executadas conforme o planejamento? Vamos só dizer que é fraco, tá bom? As equipes estão alinhadas com os objetivos da obra? É, de entregar, né? Os líderes conseguem tomar decisão consistente sob pressão? Não, de vez em quando tem um estourando lá e tal, não sei o quê, vamos dizer que é fraco. Sua empresa tem previsibilidade de fluxo de caixa? Para o próximo. Semana que vem? Não, semana que vem a gente sabe mais ou menos o que vai gastar e que vai receber. Mês que vem? No mês que vem? É. Para daqui a 2 meses? Tem a menor ideia. Então, bota fraco aí. Existe controle financeiro integrado com a execução da obra? Que nada. Sua empresa utiliza indicadores para tomar decisão? Vamos dizer que seja mais ou menos, né? Para não, também não botar tudo derrubando. Existe rotina de acompanhamento e análise de resultado? Rapaz, é. Todo fim de semana eu sento, faço um levantamento aqui do que é que entrou, do que é que saiu e tal. Então, tem. Todo fim de semana eu me viro aqui para fazer, programar pagamento para frente, vejo o que é que andou nas obras, e atualizo uma planilhazinha aqui para quando eu for fazer a medição e olhe lá. Sua empresa identifica e trata risco antes que eles virem problema? Galera, vamos ser sinceros. Ninguém faz isso, não. Existe controle constante de qualidade e segurança das obras? É, mais ou menos. Tudo bem. Então aqui eu respondi as perguntas com relação à minha empresa. Eu também mando calcular o resultado, dou um tempinho, né? Porque como é web, aí o bicho vai processado. Aí aqui foi que eu me arrebentei mesmo. Que eu tirei uma nota 2,1 de no máximo 9, né? Então é quase como fosse um e-mail. Eu sou uma empresa com alto risco estrutural.
A empresa apresenta fragilidades que comprometem o resultado. Vamos ver o radar da empresa aqui. Ó, você percebe que o radar mudou o gráfico, né? Ó, estratégia, e modelo de negócio, comercial e proposta, precificação e imagem, contratos e escopo, operação e produção, processo e liderança, financeiro e encaixe, indicadores de gestão, risco, segurança e qualidade. Como é uma empresa, é um sistema, tem mais pontos a serem avaliados, né, pessoal? É, e aqui o gráfico está me mostrando que eu estou meio torto, né? Eu devia estar no mínimo no verde, indicador e gestão eu estou no mínimo, comercial e proposta eu estou no mínimo. O resto está mal, né? Vamos ver aqui de novo, peraí, o resumo, cadê? Aí o resumo. É, pior eixo, operação e produção. Vale, meu Deus. Melhor, comercial e proposta. E é porque é melhor no mínimo, né? Indicador de gestão também. Perdemos 20 pontos aí porque tem uma questão que é o seguinte. Os assuntos são ligados, só para explicar para vocês. Os assuntos têm relação. Quando eu caio de mais um assunto, aí tem uma penalização geral, certo? Porque isso acaba prejudicando o outro. Mas vamos para a interpretação aqui, ó. Estratégia e modelo de negócio. Hoje a empresa tende a decidir mais pela urgência do que pela direção. Pode ser o caso, né, que você comentou há pouco aqui no chat. A empresa que você tá, ela vai pegando qualquer coisa aí, assim. Tá precisando de mais dinheiro, corre para fechar mais negócio, né? Há alguma estrutura, mas ainda fragilidade consistente, né? Estrutural também. Já existe uma leitura financeira, mas tem que melhorar muito. A empresa ainda pode estar assumindo riscos contratuais sem analisar isso direito. A execução ainda sofre com falhas de planejamento e aderência. Ah, sim, é porque a execução é a lavanter, né? É o pessoal que está lá que resolve o que tem que fazer e acabou. A equipe já tem alguma base, mas ainda tem instabilidades importantes. A previsibilidade de caixa está comprometida. Há alguns indicadores, mas sem uma cadência consistente de gestão. A empresa ainda está vulnerável. Aí aqui tem uma observação mais completa, tá bom? Então, se você é dono de empresa, vale a pena você também fazer o seu raio-x, tá certo? Aí deixa eu voltar aqui de novo pro chat. Tem mais alguma coisa? Tem um comentário do Rafael. Vai experimentar a ferramenta depois. Tranquilo, velho, não se preocupe não. Viu? O link é esse daí. E é muito importante. A ferramenta aqui deu um trabalhão para desenvolver. Eu passei um tempão, viu? Então, não precisa elogiar, não, mas use, pelo menos, pelo menos aproveite o trabalho que eu tive, pelo amor de Deus. Mas essa aí é importante porque ela é a fundação, é a base, esse raio-x. É você ver, né? Você responde esses pontos, aí entende aonde é que está mais fraco e mais forte para poder trabalhar nisso, tá certo? Tanto pro lado da sua carreira como pro lado da sua empresa. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Comenta aí no chat para mim, por favor, se você é profissional, né? Como eu imagino que seja a maioria aqui que está na construtora, né? Quem comentou, por exemplo, o Max comentou, o Ícaro comentou e tal. Comenta aí, bota assim, profissional. Se você é dono de construtora ou dono de empresa, coloca aí empresa, só para a gente saber se como é que está a distribuição aqui de quem está com a gente hoje, né? É, o João tem própria empresa, né? Que ele tinha comentado. Aí vocês vão comentando. Eu vou voltar aqui para o nosso slide para a gente continuar, porque tem mais algumas coisas para a gente conversar, que são muito importantes aqui para vocês também. Pronto, o slide subiu. Aí a gente já deu uma conversada aqui sobre esses resultados, né? Alguém que mostrou e esses exemplos que eu falei. E aí tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: nós estamos abrindo um novo ciclo da mentoria de carreira da X, que eu falei, exemplifiquei, que a gente fez uma primeira turma com 10 e agora nós vamos abrir essa nova turma com mais de 10, que a primeira foi para testar e fazer ajustes. Inclusive foi daí que surgiu a ideia do raio-x e tal, etc, né? E a mentoria, ela foi pensada, essa mentoria de carreira. Não é uma mentoria de planejamento e controle de obras. Isso aí é outra coisa, a gente vai falar outro dia. Essa é que está sendo aberta agora, hoje, né? Hoje é a Premiere, é a jornada definitiva para acelerar essa sua carreira. Essa mentoria, ela também tem um paralelo para quem é dono de construtora. Então, agora eu vou falar só dos profissionais, mas para quem tem sua empresa, quem tem sua construtora,
eu também tenho, eu criei exatamente por conta dessa primeira experiência, que tinha pessoas lá que tinham sua empresa, um processo específico para quem tem empresa. É por isso que você vê que o raio-x muda dependendo do seu perfil. A mentoria também é de carreira, é para quem tem um perfil profissional, e a outra, que depois eu, se alguém tiver interesse, a gente se reúne e eu explico com mais calma depois, é para quem tem empresa, tá bom? Muito bem. O que é que você vai ver, receber na mentoria Carreira da X? Você vai ter, quem não for da AlexFlix, a mentoria é um período de 6 meses, né? Eu até comentei o caso daquela mentorada que em 3 meses mudou totalmente a situação e agora está numa transição para ser empresário. A mentoria é por 6 meses e que se você não for da AlexFlix, recebe um acesso de 6 meses. Por quê? Porque lá na AlexFlix você vai ter vários conteúdos, inclusive técnicos e outros que você vai precisar usar. Então você vai ter conteúdo para gerenciamento, planejamento, controle de obra, vai ter as aulas práticas que estão lá. Você vai ter planilhas e arquivos, MS Project, etc. e tal. Análise de obras e casos reais que a gente tem, as técnicas avançadas, linha de balanço, curva S, curva S ponderada, automações no Project e os assistentes de IA, que já tem três, e eu estou preparando outros, inclusive um é para análise de contratos e tal, etc. Então, com a ligação com a LexFlix, você vai poder ter o que precisa para tecnicamente trabalhar, né? Por exemplo, para o Max, é importante para ele. Por quê? Porque vai ter os conteúdos técnicos dentro de uma lógica de, por exemplo, como botar a obra no prazo. E aí, em cima disso, se destacar, né? É importante por causa disso. Vai ter também algumas aulas gravadas da própria mentoria, aulas que já tiveram, né? Nós tivemos algumas aulas da mentoria, onde a gente discutiu gestão de conflitos, conversar com o cliente, né? Indicadores. Então, tudo isso já vai estar lá disponível para você, tá certo? Você vai ter esse diagnóstico, aliás, desculpa, esse não. Vai ter um diagnóstico estratégico inicial baseado no teu raio-x. Então, é por isso que a gente tira o raio-x. É como quando tu vai no médico, né? Tu vai no médico, ele manda fazer os exames, tu volta com os exames, e baseado nos exames, ele conversa contigo. Pronto. É mais ou menos isso aí. Ah, é mais ou menos não, é exatamente isso aí. Você fez o raio-x, em função do seu raio-x, nós vamos conversar individualmente. Na mentoria, tem dois encontros individuais que a gente vai ter. Um é o inicial, para o diagnóstico, e outro lá no final, depois que passar pelo processo, para eu refinar o teu direcionamento. Além disso, a gente vai ter encontros em grupo, que é só dos mentorados, só de quem participa da mentoria. Você vai poder trocar experiência com outros profissionais, é um network ainda mais qualificado, porque são pessoas também que estão vivendo ou já viveram um incremento de carreira. Vamos ter simulações práticas que nós vamos fazer, feedback ao vivo de vários pontos e aspectos, dificuldades que você está tendo na carreira ou que outros estão tendo, vão compartilhar. Você vai ter ferramentas. Vai ter um mapa de carreira, que é uma ferramenta exclusiva que eu criei, para exatamente organizar as ideias e gerar o teu plano de ação lá no final. Nós vamos ter ferramenta para te ajudar na estrutura de posicionamento e análise de conexões online e presencial. Aí, com isso, você tem o diagnóstico orientado, vai ter o guia da sua carreira, um cronograma do que você vai fazer e assistente de IA para te ajudar em certas atividades para começar a ajustar o seu posicionamento. Além disso, tem um suporte. O pessoal que me ajuda, né? Esse ano a gente está aumentando a estrutura. Você vai participar do grupo fechado exclusivo, mas vai ter o pessoal da comunidade e que me ajuda no suporte. Troca constante entre os mentorados, não precisa esperar a data, né? É como no grupo, o pessoal que está na Netflix. Troca ideia e faz perguntas sobre questões técnicas lá a qualquer momento, né? E tem um apoio contínuo meu, né? Assim que eu parar e ver, aí, opa, aí eu respondo e tal, como também quem está nos grupos ou que está na Netflix, sabe como é que eu vejo alguns assuntos. Em geral, eu deixo vocês tratarem entre si esses assuntos, depois eu entro comentando e acrescentando alguma coisa, até para ajudar, né, no raciocínio, na lógica, no conhecimento, na troca e intercâmbio entre vocês. E ainda tem mais alguns bônus para quem entrar na mentoria. Esse ano nós vamos realizar também alguns eventos online que vão ser cobrados.
Quem tiver na mentoria, durante os 6 meses da mentoria, todos esses eventos online que tem valor X para você, você tem acesso automático, né? Tem um acesso sem custo. Também vai ter conteúdos extras e atualizações que você vai poder receber e uma aceleração contínua do aprendizado. Por quê? Porque ao longo dos encontros, comentários que eu vou fazendo, eventualmente vai acontecer momentos em que você vai ter dúvida com relação, por exemplo, como é que eu, como é que eu consigo entender melhor o que é que aquele tipo de empresa valoriza para que eu me posicione. Aí de repente você ficou com uma dúvida, vai ter orientações sobre isso. Mas você ficou com uma dúvida, entre em contato comigo e aí eu te respondo também. Né? Respondo diretamente para a sua dúvida específica. Se for o caso de uma dúvida que vale a pena se tornar geral, a resposta eu até mando para o grupo como um todo. É, também tem um outro bônus, que é o banco de talentos. Por quê? Porque o pessoal que está na mentoria, nós vamos criar como se fosse assim, um portfólio de talentos, sua foto, informações sobre você, já com o posicionamento correto, para eu até ficar mandando para as construtoras que eu conheço. Olha, quando você procurar alguém, ó, tem esse pessoal aqui com esse perfil que eu tenho acompanhado, né? Isso aumenta conexões e a sua visibilidade. É uma coisa diferenciada, né? O banco de talentos. E a jornada é uma jornada de 6 meses, como eu comentei, tá certo? O que é que acontece ao longo dessa jornada? Ó, no mês um, nós vamos tratar a direção estratégica no encontro individual. Eu e você, nós vamos discutir esse seu direcionamento. No mês 2, nós vamos ver ferramentas para ajudar, como fosse um workshop de posicionamento das X, para a gente entender e diagnosticar a realidade. Aí é em grupo. Porque Raul viu individual, você vai poder trabalhar legal. No mês 3 também em grupo, um mapa de oportunidades. Nós vamos discutir o mercado, né? Decodificar o mercado. Aí é interessante que a gente vai trocar ideias entre nós. Todos, né? Nós todos. No mês 4 diferenciação e posicionamento. É um workshop sobre se diferenciar, o que é que você vai ter que fazer. Você já entendeu o mercado, já diagnosticou sua realidade, já tem um direcionamento estratégico. Agora, como é que você se posiciona? No mês 5 você monta o seu, em workshop, cada um vai montar o seu plano de ação para os próximos meses. E no mês 6 vai ter outro encontro individual comigo, onde a gente vai conversar e refinar esse teu plano de ação para que você possa obter os resultados ainda mais rápido. Então, essa é a sequência do que vai acontecer na mentoria, né? Como é que funciona? Se fosse isso, o valor atual dessas coisas, né? A gente foi pegar aqui precificação dos atendimentos pessoais, Alexflix, de uma consultoria de análise diagnóstica que eu tenho feito para profissionais. Se a gente fosse de vender os checklists, os templates e tal, os eventos online, né? É uma média de R$ 500 por evento, seria um valor alto. Se fosse trabalhar individualmente, seria um valor alto. Não tem menor cabimento. Então, como nós vamos fazer isso não numa situação individual para você, mas com uma mentoria, apesar de ter os momentos individuais, tem uma boa parte em grupo, e é importante, né, por causa do network, nós pensamos aqui, o pessoal que me auxilia, brigou comigo, mas eu tenho esse defeito. A gente pensou numa oferta que é uma oferta que dá certo para quem é um profissional, que é o seguinte: esse valor, esquece, a gente vai trabalhar com o valor da mentoria em 4.300 e ele pode ser parcelado em até 6 vezes em mais de um cartão de crédito, então fica um valor bem abaixo. E olha só, é um valor menor do que imagina você pegar uma promoção em que vai aumentar o teu salário em R$ 2.000. R$ 2.000 vezes 2 dá R$ 24.000 de diferença de ganho, né? De acréscimo de ganho no ano. Aqui nós estamos falando de 4.300 parcelado em 6 vezes. Não, aí, vamos ser mais, né? Mais conservador. Não, eu de repente consigo uma vaga em outra empresa, ou eu consigo agora uma promoção, ou um aumento de salário, não é promoção, de R$ 1.000.
né? E aí, graças a esse reposicionamento todo, esse plano de ação que eu montei, a troca de ideias com o pessoal, as orientações do Alex, consegui R$ 1.000 a mais. Em um ano, virou 12. Aqui nós estamos falando de 4.300 e você vai, obviamente, continuar nos outros anos, né? Aí a questão é, assu- assuma isso agora, né? Porque ou você continua nessa situação e a tendência do acosto do mercado é aumentar, ou você puxa o controle da sua carreira. Paralelo a essa lógica, tem para quem é dono de empresa, né? O mercado também tende a ficar cada vez mais aquecido. Inclusive aquecido por conta dos que estão fazendo mentoria comigo, que a gente vai dar orientações para eles captarem mais negócios de forma estruturada e crescer. Mas aí é a mesma coisa, né? Rapidamente, você começando a crescer de uma forma segura e tendo margens melhores, isso aí a mentoria, no caso, não essa de carreira, né? Mas a mentoria da empresa, nem sente. Um negócio novo que se pagou, que se pegou, a margem dele, de repente, já cobriu a mentoria toda e ainda sobrou resultado, fora os próximos negócios, né? Então, assim, o que é que eu vou pedir para você? Se você está aqui com a gente agora com relação à questão da mentoria de carreira, tem um formulário que eu vou pedir para você preencher, é bem pequenininho, para que o pessoal entre em contato com você, porque nós vamos fazer um diagnóstico mais aprofundado. Eu já vou mandar quem preencher esse formulário, né, que tem o raio-x você já fez, mas quem preencher esse formulário, o meu pessoal vai entrar em contato com você e eu vou fazer um estudo preliminar do seu raio-x, tá bom? E te dar um diagnóstico preliminar. Isso para quem tiver interesse, obviamente, né? Porque respondeu o formulário. E eu vou colocar aqui também no nosso chat o link para ficar mais fácil, tá certo? Para você não precisar responder no celular. Porque o QR Code pode ser respondido no celular, mas se você preferir responder no computador ou notebook, o linkzinho fica melhor, né? Para você que prefere notebook. Então, o João Batista tem empresa, o Rafael tem empresa, o Fabrício tem empresa. Nossa, eu pensei que era o contrário. Tinha mais gente profissional do que empresa. O Max profissional, o Igor profissional. O João, eu trabalho fazendo orçamento, cronograma, planejamento, compras e contrato. Menino, tu faz tudo. De profissionais para obra e fiscalização. O que que sobrou, velho? Peraí. Faz orçamento, cronograma, planejamento, compra. Ah, faltou a parte do financeiro, né? RH. Estou buscando mais conhecimento de planejamento e a minha maior dificuldade no dia a dia é que após fazer o orçamento e iniciar a obra, o dono interfere, ixi, mano, na execução, não seguindo as etapas planejadas. Joel, então eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se serve de consolo, mas isso é mais comum do que você imagina, viu? Mas continua aqui. Eu não tô rindo de você, não, viu? Eu tô rindo porque, assim, eu tô me lembrando de N situações para trás que, inclusive, eu estava atendendo uma empresa de Teixeira de Freitas, da Bahia, antes de entrar na aula aqui. Uma das obras dessa empresa, eu tô atendendo, olha só, para você ver como isso é comum, Jota. Eu tô atendendo o dono assim, eu estava em reunião com o dono e dois engenheiros dele. Uma das obras, o que é que ele reclama e a gente está trabalhando, e hoje foi o dia todo não dizer, né? Foi a primeira parte da manhã com eles vendo essa obra. É uma obra de uma empresária, olha só, saca a situação. É a obra de uma empresária que tem um negócio grande, que não é construção. Como o negócio dela já é grande e tal, ela tem bastante dinheiro, ela se mete a construir. A construir no sentido de que ela cria um SPE e faz a construção. Faz a construção, maneira de dizer, né? Ela é a dona daquela obra, aquele empreendimento. É um edifíciozinho de uns 15 pavimentos, comercial. É, E aí ela fica mudando. E como você falou, fica se metendo no que o meu cliente entrou para tocar a obra para ela, né? Ele foi contratado, a construtora, para executar a obra. Aí o cara monta o plano e tal, etc.
Aí ela interfere nisso, interfere no projeto, o projeto aprovado, ela quer ficar mexendo. Aí tem que voltar para revisar o projeto na prefeitura e tal. Para tu ter uma ideia da dor de cabeça e como isso é comum, né? Então deixa eu continuar aqui. Fazer orçamento, interfere na execução, não seguindo as etapas planejadas, gerando atraso e gastos necessários com entrega de material e gasto de terceirizado, é verdade. Sem falar que o escritório não tem caixa para tocar a obra, vixe, mano. Tudo depende dele e ele concentra tudo. Isso é um problema. Eu tenho uma amiga que diz assim, rapaz, fazer obra para liso é pedir esmola para dois. Até conversa direto com peões. Ixi, Maria. Eita, vai, o cara se mete mesmo. Eu conheci um assim. Querendo que tudo dependa dele, mas quando surge um problema, a culpa é dos outros. É isso mesmo. O perfil é esse, viu? A vantagem é que ele paga mediano no meu estado. Já participei de várias entrevistas, grandes consultores gostaram do meu perfil, mas infelizmente paga um pouco. Ah, entendi. Jota, eu tenho. Aí realmente merecia a gente ter aquela conversa individual. Mas eu vou fazer só um comentário aqui rápido para ti. Opção um: continua buscando apresentar o seu currículo ou em vagas, mas eu não sei qual é o seu local, que agora eu não me lembro, se eu talvez tenha dito lá em cima. Mas eu recomendaria você pensar na possibilidade de se abrir a trabalhar em outra cidade ou em outro estado. Essa é a opção um. A opção 2, eu não sei como é que é o seu perfil, mas talvez, como você já resolve orçamento, cronograma, planejamento, compra e contratação de profissional, meu amigo, para você virar dono de uma empresa está bem pertinho. Em termos de coisas que você pode fazer, né? Agora a gente tem que se preparar para você virar o dono de uma empresa ou se tornar sócio de alguém numa empresa, né? Professor Alex, explica mais sobre essa questão do pagamento. É preciso dar quanto valor de entrada ou sinal para garantir a vaga na mentoria? Ah, sim, bem lembrado. Que é o seguinte, para garantir a vaga, a gente, como não, porque lembra, eu comentei que a mentoria inicial, ela só teve 10 pessoas. Essa vai ter mais. Só que como tem encontros individuais, eu não vou poder ter qualquer número de pessoas, né? E assim, eu estou começando a divulgar agora. Vocês é que receberam privilegiadamente o assunto. É por isso que a gente avisou nos grupos da gente e tal. Tanto é que eu até comentei no Instagram hoje. Mas vocês já estão sabendo disso, quem é dos grupos, estão sabendo disso já faz tempo do nosso encontro de hoje, né? E aí, por conta disso, a gente vai fazer o seguinte: para garantir a vaga, você tem que preencher esse formulário, que eu mandei o link aí para você, e dar um sinal de R$ 150 até domingo, meia-noite. Porque aí vai assegurar esse valor promocional. Então vamos lá. O formulário preenchido, é porque a gente só vai conversar com as pessoas que preencheram o formulário, né? Nós vamos avisar que a mentoria está aberta, preenche o formulário e a gente conversa com você. A gente não manda, por exemplo, o link de inscrição na mentoria. Eu não botei aqui o link de inscrição na mentoria e nem vou botar, tá? Porque tem essa questão da lida do formulário. Para garantir esse valor, que é o grande descontozão, que a partir da semana que vem não vai ser mais esse desconto, você precisa também preencher o formulário e aí vai dar um sinal de R$ 150. Aí o pessoal vai entrar em contato com você para te explicar como é que é esse sinal de R$ 150, que não é uma saídazinha sua para comer pizza e tomar cerveja ou refrigerante, né? Sai mais do que isso, né? Só um sinal, tá bom? Então a Ana Clara me lembrou desse detalhe para avisar vocês. Ok. Tendo feito isso, ao longo da próxima semana, o pessoal vai entrar em contato para você fechar o pagamento pelo preço promocional, né? Se você tiver esse interesse. Fechar pelo preço promocional. Pode ser usando um cartão, usando mais de um cartão, fazendo parte no Pix, parte no cartão, né? E a equipe mesmo vai te orientando e tirando essas dúvidas. Tá joia? É, esse sinal é só para demonstrar o seu comprometimento que você realmente quer impulsionar a sua carreira. Não é nem para mostrar o seu nível de comprometimento, não, né? Porque R$ 150 para você colocar para ser uma referência do seu comprometimento, esse comprometimento é também baixinho. É só
do comprometimento em si, não do grau desse comprometimento, tá bom? Não deixa para depois. Como eu falei, as vagas são limitadas. Nós não vamos ficar só em 10 dessa vez, mas nós não vamos ter 30 pessoas. Eu estou avaliando ainda, porque eu estou fechando outras coisas, né? Estou atendendo empresas também. Então eu estou na dúvida se vai ser 20 ou 25. Então, não se arrisque muito não, tá certo? Clica no link do formulário e aí o pessoal vai entrar em contato para a gente te mandar o link de pagamento do sinal, que eu não sei se já tem esse link disponível. Se tiver esse link disponível, o pessoal da equipe bota aí. Se não, te apresenta depois no, no retorno sobre o preenchimento do formulário. Tá bom? Pessoal, queria perguntar uma coisa para vocês. Esquece agora um pouquinho esse assunto, de entrar na mentoria. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Responde aí para mim. Vocês acham que o raio-x que foi feito, ele foi bacana? Funcionou? Ele foi útil para você? Né? Não tinha perguntas de mais nem perguntas de menos, foram perguntas focadas. O que é que vocês acharam do raio-x? Ele mostrou um resultado que você acha que é coerente com a sua realidade? Comenta aí que eu preciso desse tipo de feedback porque são oportunidades de melhorias, né? Para mim. Fala aí no chat. Ou abre o áudio. Se você quiser falar no áudio, pode abrir o áudio também, viu? Não deixa de responder não, porque esse raio-x me deu trabalho, mas não. Vi que eu disse que o resultado é coerente. É muito bom, obrigado, valeu. Fico feliz em ajudar aí, viu? Muito feliz. Só o Ícaro que tem opinião. O resto tá sem opinião. Sei não, viu? Impressionante. Olha, se eu não fosse uma pessoa muito bem resolvida, eu ficava deprimido numa hora dessa. Mas eu não fico. E alguma dúvida com relação. Ah, uai. Eu até. Ah, é verdade. E comentou foi muito. Foi mesmo, Alex. Comentou. Com discardade, achei que pouca. Até poucas perguntas pelo resultado. Pois é, mas assim, não é o momento de fazer mais, sabe? Lá, quem entrar na mentoria ou de carreira ou de empresa, na mentoria de carreira, nós temos um formulário que a gente vai passar. Eu nem disse isso, né? Que é para aquele diagnóstico. Então, aí tem mais perguntas mesmo. Inclusive perguntas com relação ao dono da empresa da que você está, né? Agora me lembrei do comentário. E na mentoria de empresa, a gente vai fazer um diagnóstico bem mais elaborado juntos. É um raio-x bem mais elaborado juntos, para depois eu gerar um diagnóstico, sugerir ações, porque a empresa é diferente do processo. Só para dar um comentário. O processo da empresa é um pouquinho diferente do processo profissional. Processo profissional, a gente vai construindo lógica e posicionamento e entendimento de carreira. No final dos 6 meses, no quinto mês, a gente gera o plano de ação. Na empresa é diferente. Na empresa, a gente parte desse raio-x mais detalhado, gera diagnóstico e monta já no segundo mês um plano de ação que eu vou ficar acompanhando na sua empresa. Né? Então, assim, é por isso que eu precisei separar. Sabe? O que mais? Rafael disse que não testou ainda, beleza? Mas depois vai conseguir fazer, né? É, tenta fazer nesse fim de semana, tá certo, Rafael? O pessoal entrar em contato contigo para você não perder a condição de desconto. Fabrício, a mesma coisa, né? Tenta fazer nesse fim de semana para não perder a condição de desconto se você achar interessante participar ou da mentoria de carreira ou de empresa. O Joel, tu deu a clareza e da direção, show, o objetivo é esse. João, ótimo professor, nessa assessoria você também vai trabalhar a exploração da empresa. João, é o seguinte, vocês que têm empresa e quando responderam lá o raio-x, né, marcou isso. A mentoria é outra, não é essa de carreira. A mentoria para a empresa, ela segue um outro processo. De certa forma, é assim, ela é até mais rápida em termos de resultado. Porque a mentoria de carreira, eu preciso alinhar algumas coisas com os profissionais para no final, quase no final, gerar o plano de ação e você partir para ter resultado, né? Que até é rápido, né? Por exemplo, aquela menina que eu citei, em 3 meses ela se reposicionou total. Tem uma outra
que também, agora, com 3 meses, também já está se reposicionando. E, inclusive, vai começar uma prestação de serviço que antes ela não tinha. Não deixa de ser rápido. Mas, assim, na mentoria de carreira, a proposta não é essa velocidade de 3 meses, é uma velocidade de 6 meses. Na mentoria para a empresa, a proposta é a velocidade de 2 meses. No segundo mês, você já ter coisas que você vai fazer para melhorar a condição da empresa e melhorar os seus resultados, melhorar o faturamento e tal. Tá certo, João? Mas a gente vai entrar em contato contigo, João, e com quem também comentou empresa, para explicar mais os detalhes, tá certo? Porque senão ia ficar muito longo aqui, né? Ó, já são 11h30. Eu já tomei um tempão aqui de vocês. Galera, eu quero agradecer e muito a participação de vocês. É, a gente vai, a partir desse ano, entrar numa pegada muito legal. Quem já nos acompanha, em função do que eu vivi com vocês do ano passado para cá, nós esse ano vamos entrar nessa pegada de, ter essa mentoria ligada à carreira. Dois, ter a mentoria de empresas. Três, não é que eu descobri, eu percebi ano passado o seguinte: lá na AlexFlix nós temos vários conteúdos que a gente já está botando organizado, né? Por planejamento de obra, gerenciamento, Curva S, MS Project, linha de balanço e tal. Só que eu percebi que continuou muita gente com dificuldade de colocar isso na prática. E agora, nesse semestre, só para dar uma prévia para vocês, uma notícia, nós vamos remodelar a Alexflix. De novo, professor, é de novo. Eu não consigo ficar quieto quando eu vejo coisa para melhorar. Nós vamos remodelar a Alexflix. E aí a Alexflix vai virar quase como se fosse uma mentoria, mas não é. Vai virar uma rotina. Não, não, rotina não é certo, não. Vai virar um processo, vai virar um método de gerenciamento de obra. Então, no lugar da gente ter assuntos, linha de balanço, MS Project e tal, vai continuar. Mas eu vou criar os assuntos sobre estruturação do planejamento da obra, análise de custo, planejamento da obra, análise de risco, controle da obra, entendeu? Então eu vou montar agora uma cadeia de sequência para você não se perder, né? E nem sair procurando. Então, o que é que eu estou vivendo agora? Ah, eu estou vivendo agora um planejamento de obra. Então é ali que eu vou entrar. Eu estou vendo agora uma análise do desempenho da obra, monitoramento da obra, é ali que eu vou entrar. Eu estou vivendo agora a minha programação de compras, integração com a área de suprimentos. Então é ali que eu vou entrar. Então vai ficar bem mais claro ao longo desse semestre. A gente vai ter aí uma AlexFlix melhorada, remodelada, reestruturada, para quem estiver lá dentro poder usar melhor. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, muito obrigado por terem aí participado do processo, terem vindo. Fiquem com esse resultado desse raio-x, é seu, como eu disse, é reservado para você pensar e analisar com calma. E aí vamos conversar mais, quem quiser, né? O pessoal vai mandar informações para vocês com relação aos links para poder fazer a reserva lá da mentoria, se for o caso, e também vai entrar em contato com vocês para o pessoal de empresa, tá joia? E vamos em frente. Obrigado também, Icaro. Foi muito bacana conversar com vocês. Realmente esse assunto é muito importante e hoje em dia está ficando muito mais do que importante, está ficando crítico, porque a gente vê como vocês, né? Até caso que foi colocado aqui, um profissional muito bom, vivendo uma pressão sem sentido por causa da falta de juízo do dono da empresa, mas que precisa partir para outra em condições melhores. Não adianta também partir para outra em condição pior. Tá joia? Valeu, galera. Obrigado aí. Grande abraço para vocês. Bom almoço, bom e maravilhoso domingo e começo de nova semana. Valeu.